Olá, olá, ouvinte! Você chegou ao podcast que impulsiona o debate em torno de um Estado mais estratégico, inclusive e comprometido com a democracia. Essa é a temporada Mulheres no Serviço Público do Diálogos em Movimento. Eu sou Janiele de Paula, comunicadora, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e responsável por conduzir essa temporada tão especial que chega hoje ao seu último episódio. Ao longo desses encontros, ouvimos histórias potentes, dados reveladores e reflexões fundamentais sobre o acesso, a permanência e a ascensão de mulheres nos espaços de decisão do Estado, do serviço público brasileiro. E para fechar com chave de ouro, a conversa de hoje parte de duas pesquisas importantes que nos ajudam a responder uma pergunta fundamental. Quais pautas importam para as mulheres brasileiras e como isso se conecta aos caminhos de liderança no setor público? A pesquisa Mulheres em Diálogos, conduzida pelo Instituto Update, revelou que segurança pública, saúde e independência financeira são temas prioritários para a maioria das mulheres, independente de sua posição política, ainda que isso surpreenda, viu, gente? A violência de gênero aparece como um problema urgente, citado por mulheres de diferentes espectros ideológicos. Já temas como igualdade salarial, acesso à creche e isenção de impostos sobre absorventes também refletem preocupações comuns, mostrando que é possível construir consensos mesmo em tempos de polarização. Paralelamente, o estudo Mulheres em Cargos de Liderança na Burocracia Federal, realizado pelas pesquisadoras Michele Fernandes, Ananda Marques e Marcela Correa, escancara as desigualdades no serviço público. Só 11% dos cargos de alta liderança eram ocupados por mulheres negras em 2024. E o rendimento médio de homens brancos chega a ser 94% maior do que o de mulheres negras. E além desses números, as entrevistas dessas pesquisas revelam o peso da sobrecarga, dos estereótipos, do racismo institucional e da invisibilidade também. Entretanto, também apontam caminhos. As mulheres que ascenderam destacaram o papel do conhecimento técnico, da inteligência emocional e também da construção de redes como estratégias fundamentais de permanência nesses espaços. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre esses achados e refletir sobre o uso de dados para influenciar as políticas públicas e também entender quais mudanças são urgentes para garantir o acesso, a ascensão e a permanência de mais mulheres nesses espaços. É utilizar esses dados com consciência e estratégia. E para debater esse assunto, eu vou ter a satisfação de contar com a presença de duas convidadas pesquisadoras e com muitos atributos. Marília Gomes, que é socióloga, doutoranda em sociologia, pesquisadora, articuladora política, gestora de projetos e coordenadora de projetos para o Brasil do Instituto Update. Bem-vinda ao Diálogos em Movimento, Marília. Muito obrigada, Janiele. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse debate desse espaço tão importante. Oba, o prazer é nosso também. E eu recebo a Michele Fernandes, que é professora e pesquisadora no Instituto de Ciência Política da UNB, é professora colaboradora da Escola Nacional de Administração Pública, coordena o Núcleo de Estudos sobre Estado, Burocracia e Políticas de Saúde dentro do Laboratório de Pesquisa em Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas também da UNB. Ela realiza trabalhos de consultoria, assessoria e formação para diversos governos. Michele, também te dou as boas-vindas por aqui. Obrigada, Janiele. É um prazer estar aqui conversando contigo e com a Marília. Que ótimo, animada para começar. E eu vou começar logo com Marília. Marília, o que motivou o Instituto Update a conduzir essa pesquisa com mulheres brasileiras sobre política e temas sociais? Especificamente sobre isso, né? O que vocês estavam buscando entender? E o que mais te surpreendeu no que vocês ouviram? O Instituto Update, né, está há 11 anos, né, atuando no Brasil e na América Latina, promovendo esses espaços de imaginação política, articulação política. Então, faz parte do que a gente já vem trabalhando, né? Então, a gente tem uma série de estudos sobre democracia, sobre eleições. Então, ao longo desses 11 anos, né, a gente vem construindo esses processos tanto de pesquisa quanto de narrativa.
Então, o projeto Mulheres em Diálogo, né, ele tem início em 2022, então a gente também realizou uma pesquisa, né, junto com a Big Data, com as pesquisadoras Esté Solano, Camila Rocha, do SEBRAP, para entender esse eleitorado, né, as mulheres, esse eleitorado a partir de uma perspectiva qualitativa e quantitativa, né? E aí a gente percebeu que tinha um campo em disputa, né? Um feminismo em disputa aí, tanto é que a gente, a partir dos insumos dessa pesquisa, a gente lançou esse livro, né, Feminismo em Disputa, que está disponível para venda. Mas a gente queria sair desse campo de disputa, desse campo de polarização política. Então, dentro, né, da organização, a gente refletiu, e a segunda fase do projeto foi pensar o que é que a gente pode construir de consenso, né? Então, para poder compreender isso, a gente realizou essa pesquisa com a IDEA, né, em parceria com a IDEA, com a empresa IDEA, com o Instituto IDEA, para pensar o que é que as mulheres, né, qual a percepção dessas mulheres brasileiras em torno de temas políticos e sociais, né? Então, a partir da perspectiva das mulheres, compreender esse cenário político e, a partir daí, compreender o que é que a gente pode construir de consenso para fazer, de fato, a defesa dos direitos das mulheres, né? Então, surgiu dessa tentativa de sair do polo da polarização, da radicalização, para pensar na construção de consensos, né? Então, surgiu desse objetivo a pesquisa. E o que mais nos surpreendeu, né, foi, de fato, a potência do consenso, né? Então, 72% das mulheres serem a favor de ter mais mulheres na política, né? Então, pensando mais amplamente nesses espaços de poder e decisão, né? Então, mesmo mulheres de diversos espectros políticos, né, da direita, da esquerda, centro-esquerda, elas têm isso em comum, ponto em comum, né, ponto de convergência. Então, o que mais nos surpreendeu foi essa possibilidade da construção de consensos, né, seja com a questão da participação política, seja com um dado, né, de violência, né. Então, as mulheres identificaram, né, as mulheres brasileiras, foram 168 mulheres que a gente entrevistou no Brasil inteiro, concordam que o tema da violência, da segurança pública, é o tema principal hoje no Brasil, que a gente precisa se debruçar, debater e investir, né, esforços. Com certeza. Marília, esse foi o dado que mais me chamou a atenção também. Achei muito surpreendente. Isso dos 72% das entrevistadas concordarem com o aumento da representação feminina nos espaços de poder, mostra que há aí uma brecha importante de oportunidade para articulação política para além da polarização, né? Mas será que o Estado está preparado para reconhecer e responder a essa demanda? Bom, vou encaminhando aqui com a Michele para a gente ir aquecendo esse debate. Michele, o estudo Mulheres em Cargos de Liderança na Burocracia Federal mostra que, embora as pessoas negras sejam maioria no serviço público brasileiro, eu não sei o quanto esse dado é de conhecimento amplo, e sobretudo nos municípios, né? As posições de liderança ainda são predominantemente ocupadas por pessoas brancas, segundo os dados que há disponíveis no país. Em 2024, 11% dos cargos de alta liderança no Executivo Federal eram ocupados por mulheres negras, ou seja, só 11%. Então, a gente está falando dos cargos de direção e assessoramento superior, cujas siglas são DAS5, DAS6, e também os de natureza especial. O que esse dado revela sobre as intersecções entre gênero e raça na estrutura do Estado e quais podem ser os caminhos para a mudança na sua perspectiva? Esse dado revela, assim, eu acho que a gente precisa começar a trazer a resposta, né, a partir da perspectiva macro da revelação do dado, né. Esse dado revela uma questão que é uma questão estrutural, né, a questão da desigualdade estrutural, né, que perpassa temas de gênero e de raça no nosso país. Então, a gente efetivamente tem menos mulheres, né, de forma geral, em cargos de liderança, né? E dentro do grupo das mulheres, a gente tem menos mulheres negras. Eu acho que para a gente entender essa dinâmica, é fundamental que a gente aponte, que a gente perceba, né?
a presença também, no caso, a ausência, né, de mulheres negras, ainda que elas sejam maioria desde uma perspectiva global, né, ela não vai ser maioria em determinadas carreiras, né, em determinados locus, né, digamos assim, da administração pública, da gestão pública. Então, no governo federal, né, que são os dados da pesquisa de mulheres em cargos de liderança no serviço público, a gente não tem uma maioria de mulheres negras, né, então a gente tem um desafio do acesso, né? E a gente também tem um desafio da ocupação de espaços de liderança. Então, a gente tem uma grande maioria de mulheres negras no governo de uma maneira geral, né? Olhando as 3 esferas, município, estado e governo federal. Mas quando a gente vai para o governo federal, a gente não vai ter uma maioria composta por essas mulheres, né? E dentro desse espaço, a gente vai ter uma minoria dessas mulheres, né, de mulheres de forma geral, mas das mulheres negras especificamente, ocupando espaços de liderança, né, e isso tá colocado, né, nesse contexto mais geral, que é um contexto de desigualdade estrutural que a gente vive no nosso país, né, então, quanto mais altos são os cargos, quanto mais bem remunerados são esses cargos, menos mulheres a gente vai, no geral, a gente vai ter ocupando esses lugares, e menos mulheres negras dentro do grupo de mulheres, né. Sim, e é sempre importante enfatizar que, conforme os dados demonstram, essa subrepresentação de mulheres negras não acontece por falta de qualificação. Pelo contrário, a maioria das mulheres entrevistadas de um amplo espectro tem pós-graduação, experiência prática de anos, e mesmo assim elas encontram obstáculos muito concretos para ascenderem e permanecerem, como você traz, né? Que não são exatamente técnicos, mas institucionais e muito sistêmicos, até porque há desigualdades também simbólicas, né? Muitas mulheres enfrentam a invisibilidade, o descrédito, a cobrança de perfeição, mas ainda assim persistem. Vale enfatizar que esse processo que você traz, né, Michele, de ser estrutural, envolve muitas frentes de atuação. E por isso que é tão difícil, às vezes, inclusive, detectar nos dados qual que é o próximo passo. E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas. Considerando os consensos que foram mapeados nas pesquisas, os desafios estruturais que vocês vêm acompanhando, quais pautas, e aí podem ser uma ou duas, vocês enxergam hoje como mais estratégicas para avançar no Congresso e também dentro da administração pública mais amplamente? Começar com Marília. Obrigada, Janiele. Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu vou dialogar um pouco com Michele. Por favor. Sobre essa questão, né, do ingresso das mulheres negras, né, nesses cargos de liderança no serviço público, para compartilhar uma dica, né, também para os ouvintes, que é o livro Pacto da Branquitude, né, de Cida Bento, que ela, de fato, ela faz um estudo sobre esses processos que se chama de racismo estrutural, né? Então, como eles criam, né, as instituições, as organizações, as empresas, criam mecanismos de impedimento, né, dessas mulheres de acessar esses lugares, né? Como você bem falou, Janiele, não são questões técnicas, né? Mas sim dessa violência simbólica, que é essa violência que persiste no Brasil, que é essa violência racial, né? Então, sim, eu achei ótimo. Achei ótimo, Marília, porque inclusive tem indicação no final, isso significa que você vai fazer 2 indicações, hein? A primeira já foi. Indicação desse livro, que é muito importante, né, para o debate hoje em dia. Sobre a tua pergunta, né, dos consensos, eu acho que a gente se surpreendeu, porque das últimas pesquisas, o tema não era violência, né? O tema que comovia as pessoas no Brasil não era violência. Há uns anos atrás era corrupção. Então, eu acho que é uma pauta urgente, é uma pauta que agrega, é uma pauta que a gente pode avançar. E a pauta da igualdade salarial, que também a gente se surpreendeu, porque não era algo que surgia assim como algo marcante e apareceu nessa pesquisa. Então, a gente, a partir dessa pesquisa, tem insumos para poder, né, dialogar com os agentes, né, das casas legislativas, do setor executivo também, né? Então, a gente está numa outra etapa do projeto agora, né? A gente lançou a pesquisa,
a gente teve um processo de construção de um guia narrativo, porque a gente, no Instituto Update, a gente trabalha articulando, né, os estudos, as pesquisas, com esse processo de incidência a partir das narrativas, né? Então, junto com um conjunto de organizações brasileiras, né, cerca de 21 organizações, a gente construiu um material que a gente vai fazer um processo de articulação e incidência justamente com parlamentares, com lideranças de partido, com pessoas do Ministério, das casas legislativas também, para sentar e a gente, como é que a gente pode, a partir desses insumos, né, tanto da pesquisa quanto desse guia narrativo, né, que esse guia é basicamente formas de como a gente dialogar com mulheres de diferentes espectros políticos e ideológicos, né? Como a gente pode construir um consenso, né? A questão da linguagem, a questão dos temas, né? Como trabalhar determinados temas, então, com mulheres mais conservadoras, evangélicas. Então, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, a violência com essas mulheres, né? Como é que a gente pode sensibilizar para esse tema a partir de cada grupo, de cada perfil, né? Dessas mulheres. Então, a gente tem atuado nessa perspectiva também de disseminar esse guia a partir de atores estratégicos que a gente entende como parceiros, né, na promoção dessa agenda de direitos das mulheres no Brasil. Bom que você já nos adiantou aí algumas das coisas práticas que vocês já estão fazendo. E para você, Michele, quais são as pautas que você enxerga como mais estratégicas para a gente avançar, tanto no Congresso quanto na administração pública? A gente precisa colocar alguns temas sobre a mesa, né, para olhar, reconhecer que eles existem, olhar para eles e tratar de enfrentá-los a partir daí, né, quando a gente fala da presença de mulheres, né, dentro da burocracia pública e principalmente quando a gente olha para a presença de mulheres em papel de liderança dentro da burocracia pública, né? Então a gente vem avançando no sentido de efetivamente reconhecer, né, a importância da existência de ações afirmativas nesse sentido, né? Como a gente está diante de problemas, como eu comentei anteriormente, né, que são problemas estruturais, né, avançar para além deles, né, passa também por implementar ações afirmativas, né? A necessidade de implementação de ações afirmativas vem se fazendo presente a partir desse reconhecimento de que estamos nos deparando com questões estruturais, né? Então, reservar vagas efetivamente para que as mulheres possam estar ocupando esses espaços, né? Porque a gente já sabe que essas mulheres, elas não são pior qualificadas, como muitas vezes se utilizava como explicação para a ausência de mulheres nesses lugares, né? Elas são muito qualificadas. As mulheres, no geral, hoje ocupam mais espaço nas universidades, inclusive nos cursos de pós-graduação, então as mulheres são, no geral, muito qualificadas. Então, a gente precisa garantir que elas acessem esses lugares, né? E fazer uma reserva de vagas vem se mostrando um caminho importante nesse sentido, né? Um outro ponto, né, relevante as estratégias, pensar nas estratégias que viabilizem garantir que essas mulheres não só cheguem nesses espaços, mas também possam se manter nesses espaços, né? Então, na pesquisa que a gente realizou com o movimento Pessoas à Frente, escutando mulheres na burocracia federal, né, uma das questões que saíam desse material que a gente levantou com as entrevistas é a importância do estabelecimento de mecanismos de fortalecimento dessas mulheres que chegam a espaços de liderança, por exemplo, né? Então, fortalecimento de programas de mentoria, de redes de mulheres que estão ocupando espaços de liderança, para que essas mulheres possam se apoiar, né, entre si e para que elas troquem ideia, né, com relação às experiências que elas vivem e a partir dessa troca de experiências possam se fortalecer no sentido de conseguir se manter nesses espaços que foram galgados, né? Então, são alguns, eu trago 2 pontos que me parecem pontos importantes, principalmente quando a gente olha por um lado, para o acesso das mulheres a cargos de liderança e, por outro lado, para a manutenção das mulheres nesses espaços de liderança, né? A gente poderia trazer vários outros pontos, mas acho que esses 2 são bem emblemáticos
para a gente olhar para essas duas direções que são fundamentais quando a gente fala da ocupação de mulheres nesse espaço, né? De um espaço desse espaço que seja, para que esse espaço efetivamente seja ocupado por mulheres e com um olhar especial para as mulheres negras, né? Excelente, eu gosto da abordagem que você traz, que embora ambos sejam bem institucionais, a ambas as pautas, tem níveis diferentes aqui, né? A reserva de vagas vai partir de um compromisso político, de incidência e de responsabilização da própria gestão pública, da administração pública, e esse processo de formar rede, de pensar um ambiente que seja mais propício, pode vir, inclusive, das próprias mulheres que estão na gestão pública, sejam elas líderes ou não, mas que vai precisar do endosso de quem está no entorno. Então, pensar essas pautas como complementares é fundamental para a gente não apostar todas as fichas em um lugar só, até porque a gente sabe que não tem bala de prata, não tem resposta única para resolver esses problemas estruturais, mas são indicativos muito concretos de que mudanças a gente precisa neste momento. Com maior urgência. E, Marília, você há pouco comentou que a pesquisa do Instituto Update mostra que temas como segurança pública, creche, igualdade salarial, elas geraram aí um alto grau de concordância entre as mulheres e que isso foi até uma surpresa para vocês. Já adensando mais e aprofundando mais essa parte dos consensos, eles podem, de fato, ser alavancas para uma articulação mais ampla? Você comentou um pouco como vocês estão pensando essa incidência, gostaria que você trouxesse mais detalhes e de que forma esses consensos, caso possam ser usados de fato como alavancas aí para remover algumas barreiras, podem ser sinalizadores para quem atua na construção de agendas legislativas ou na defesa de direitos das mulheres mesmo. Com certeza, a gente tem isso como horizonte, né? Que a construção... Então, a gente, na verdade, atingiu o nosso objetivo, né? A pesquisa, ela tinha esse objetivo, né? De identificar esses consensos. A gente identificou esses consensos e, a partir desse grupo, né, de iniciativas da sociedade civil, que trabalham com narrativas, que trabalham com pesquisa, que trabalham em territórios, né, também, iniciativas que trabalham com o público LGBTQIA+, também. Então, um grupo heterogêneo, né, construiu esse guia narrativo, né? Então, esse guia narrativo tem caminhos possíveis, né, para se trabalhar. Então, seja para os legisladores, as legisladoras, né? Então, parlamentares, as pessoas que estão no serviço público, construindo a política pública também, né? Então, a gente tem, a gente chama de um guia, mas não tem uma fórmula de bolo, né? Não é algo pronto, mas é adaptável, fluido para cada grupo estratégico que a gente vai dialogar, né? Então, a partir desse segundo semestre, a gente vai traçar um plano estratégico, né, de diálogo com esses setores, né, da sociedade civil, dos parlamentares, para apresentar o guia, né, para, de fato, fazer essa parceria, né, porque a gente entende que é possível, né, o consenso ele já está posto, né, as mulheres brasileiras, a partir da pesquisa, mostraram que tem um campo potente na perspectiva de consenso, e a gente precisa agora pensar a estratégia de como trabalhar com esses consensos, né? Como a gente pode trabalhar construindo projetos de lei a partir do que as mulheres mesmo trouxeram para a gente, né? Que é uma demanda, né? A segurança pública, a igualdade salarial, a questão de produtos de higiene, né? De isenção de impostos para produtos de higiene, que a gente viu na pesquisa. Então, a gente acredita, sim, que é possível, a partir desses consensos, a gente construir uma narrativa que a gente consiga dialogar e avançar nessa agenda de direitos, né? Porque eu acho que o objetivo maior nosso é avançar nessa agenda de direitos, avançar que ela não retroceda, né? Então, quando o Michele trouxe, né, que no serviço público é importante ter esses espaços de acolhimento, de coletividade, né, que as mulheres possam estar juntas, que as mulheres negras possam estar juntas nesse espaço. Isso acontece também no setor legislativo, né? Então, em alguns municípios, às vezes só tem uma vereadora, né? E elas se sentem isoladas, elas se sentem muito sozinhas, desamparadas, né? Porque a violência política de raça e gênero, ela é cotidiana nesses espaços, né? Então, como é que essas mulheres podem se fortalecer? Como é que a gente pode garantir
né, a presença dessas mulheres nesse espaço de poder de decisão, se elas não têm um amparo, se elas não têm algo que elas possam se segurar, se amparar, para, de fato, garantir essa permanência, né? Então, a gente acredita, né, faz essa defesa, né, que a partir dos consensos, a partir de uma disposição, então, a articulação que a gente vai fazer é a partir dessa sensibilização também, né, desses Sim. agentes do serviço público, das casas legislativas, para sensibilizar que essas pautas são importantes, né, que as mulheres que estão dizendo que elas são importantes. Então, como é que a gente pode fazer para construir mecanismos, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, à violência política, ao assédio, né? Então, fazer esse processo de articulação e incidência vai ser muito importante, né, para a gente conseguir alcançar esse objetivo maior, que é fortalecer essa agenda de direitos e não retroceder também nos direitos que já conquistamos, né, que a gente está vendo agora, recente, vai acontecer a votação do novo Código Eleitoral, que quer alterar a questão dos 30% de candidaturas de mulheres, né, na chapa, para retroceder para os 20% de cadeiras. Então, a gente tem mais um processo de luta para a gente não retroceder com os direitos conquistados, né, que vai interferir diretamente nessa questão da participação política das mulheres nesses espaços, né? Se o novo Código Eleitoral for aprovado com o texto que está sendo avaliado pela comissão, né? Então, excelente ponto. Sim, isso nos lembra que nenhuma política pública está dada, em definitivo, né? Muito menos aquelas que são direcionadas às mulheres. Essa ideia das pautas como alavancas políticas é bastante potente, mas ela também revela um certo limite, né? Muitas mulheres, elas seguem avançando apesar das estruturas, não por causa das estruturas. Então, é aí que entram muitas estratégias individuais, mas acaba que são estratégias de quem conseguiu romper essas barreiras, mas a gente sabe que tem a necessidade de mudar as regras do jogo para o avanço das políticas, como você bem traz. Essa mudança de regras do jogo do Código Eleitoral definitivamente joga contra as conquistas e os avanços coletivos que têm sido almejados e buscados, né, e até alcançados em alguma medida por tanta gente. E nesse sentido, Michele, ainda no estudo da burocracia federal, vocês identificaram que as mulheres que ascendem à liderança combinam conhecimento técnico com capacidade de articulação e também inteligência emocional. Então, não são coisas triviais. Você pode compartilhar com a gente um exemplo que ilustre como essas habilidades se tornaram mais decisivas para acessar os espaços de liderança, especialmente em contextos hostis ou aqueles marcados por essas desigualdades estruturais que a gente está comentando ao longo do episódio? Claro. Como a gente vem conversando, né, a gente vê que as mulheres elas são qualificadas, então não chegar no espaço de liderança não tem relação essencial com a qualificação dessas mulheres, né, muito pelo contrário. Se elas apontam, né, muitas dessas mulheres que chegaram no espaço de liderança, elas vão apontar que elas são mais cobradas, então, com relação aos homens, né, então elas chegam lá extremamente qualificadas. Um par homem no mesmo posto vai ter, no geral, uma qualificação menor, porque a cobrança que é feita a ele, uma cobrança de perfeição, ela não vai existir, né? Enquanto que as mulheres elas vão ter essa cobrança de perfeição. Então, frente a isso, para elas conseguirem chegar nesses espaços, né, e se estabelecer nesses espaços, elas contam com algumas estratégias de ascensão e de permanência, né? Então, as relações interpessoais, a construção de relações interpessoais vai ser fundamental, né? Nesse tipo de... nesse conjunto de estratégias que elas apresentam, né? E vinculada a isso, questões que podem ser chamadas do que a gente chamaria de soft skills, né? Questões do trato entre pessoas, né? Dessa habilidade de criação de redes, né? E de manutenção dessas redes, da utilização dessas redes como ponto de apoio para essa permanência, vão ser decisivas, né? Essas redes que vão viabilizar trocas de experiências, que vão viabilizar aprendizados, que vão viabilizar, inclusive, incentivos entre essas mulheres, né? Então, esses fatores, essas estratégias, é o que elas vêm utilizando, né? Essas mulheres que chegaram, porque as mulheres que a gente escutou
são mulheres que já chegaram a cargos de liderança, elas vêm utilizando essas estratégias para chegar nesses cargos e para se manter, né? Então, mulheres convidando mulheres para assumir cargos de liderança, né, para serem lideradas, mulheres que estão em cargos mais altos convidam outras mulheres para serem lideradas por ela, assumindo um cargo de liderança no nível mais baixo, diretamente inferior a elas, né? Então, a criação dessas redes tem uma perspectiva de manutenção dessas mulheres, de apoio, de fortalecimento dessas mulheres para que elas possam se manter ali, né? E também tem essa perspectiva de abertura de portas, né? E de encaminhamento das carreiras dessas mulheres, né? Viabilização das carreiras dessas mulheres no sentido de pensar a ascensão a cargos de liderança como um passo na construção dessas carreiras. É ótimo ter essas estratégias mapeadas e divulgadas, né? Estudos como esses dois que a gente está falando aqui são super importantes, porque, inclusive, há pouquíssimo tempo a gente tinha muito menos informação. Essas estratégias, essas formas de atuar, elas já existiam em alguma medida, mas a ausência de rede faz com que, como Marília trouxe, as mulheres se sintam completamente apartadas. Então, é possível que estejam em diferentes espaços fazendo coisas muito interessantes, estratégias interessantes, mas sem um lugar de troca e de compartilhamento que fortalece, inclusive, quando alguma dessas estratégias não dá tão certo assim, o que também pode acontecer, né? O único problema é que essa lógica ela não pode continuar sendo só um conjunto de estratégias individuais ou um esforço solitário. Ela vai precisar ser sustentada por políticas públicas bem desenhadas, inclusive formuladas pelas mulheres que lá estão. E isso só vai acontecer e acontece quando essas decisões são baseadas nos dados que enxergam todas as mulheres. E aí entra uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês duas. O que falta para que dados como esses que a gente está discutindo aqui realmente pautem as decisões e o compromisso político público? É uma questão de vontade política, articulação, linguagem, tudo isso junto. E eu até aproveito para deixar uma provocação que tem atravessado essa temporada. A pesquisa com mulheres da burocracia federal mostra um recorte importante, e muitas das entrevistadas são brancas, com pós-graduação e renda elevada, mas a gente sabe que existem muitas mulheres negras que estão qualificadas também, tanto quanto no serviço público, que nem sempre têm essa mesma visibilidade nos estudos e nos espaços de decisão. Então, como é que a gente garante que esses dados, as políticas e as oportunidades de liderança mais ampla incluam todas as mulheres, né? Inclusive na coleta dos dados, nas metodologias aplicadas. Então, estamos falando aí de mulheres negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, LGBTs, mães, que a gente já discutiu aqui ao longo dessa temporada. O que a gente ainda precisa medir, ouvir e nomear para que nenhuma dessas trajetórias siga invisibilizada? Perfeito, Janela. Eu acho que você já trouxe na sua fala, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é um compromisso ético das pessoas que fazem pesquisa, né? Pesquisadoras, pesquisadores, ter esse compromisso com a metodologia, né? Então, nós, quando a gente realizou a nossa pesquisa, né, com 668 mulheres, a gente priorizou essa diversidade das mulheres, né? Mulheres com essa diversidade racial, religiosa, territorial. Então, foi uma pesquisa realizada em todo o território brasileiro, né, nas 5 regiões. Então, diversidade, sexualidade. Então, acho que parte desse princípio, né? Pensar a metodologia que abarque essa diversidade das mulheres, ou né, seja qual o público for da pesquisa, mas que abarque essa diversidade e não perpetue, né, essa centralidade num tipo ideal, né, de público, né, homens brancos ou mulheres brancas, mulheres de classe média elevada, enfim. Eu acho que ter esse compromisso ético das pesquisas de ter essa diversidade, acho que é o primeiro ponto, né? Eu acho que, em relação à primeira pergunta, eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? Vontade política, os nossos parlamentares e parlamentares terem também consciência da importância das pesquisas. Então, não importa somente você ter vontade política,
Eu já fui assessora parlamentar, eu coordenava o setor de pesquisa do mandato. Então, acho que muitos mandatos ainda não têm essa perspectiva de investir em pesquisa, né? Então, a gente precisa ter dado para a gente fiscalizar, a gente precisa ter dado para a gente propor projetos de lei. Então, a gente precisa conscientizar também os parlamentares da importância dessa construção de pesquisas nesse campo político, né? Então, acho que esse é outro ponto. E processos de articulação e incidência também. Hoje, no Brasil, o Instituto PIDET também trabalha com uma perspectiva de mapeamento, né? Então, a gente até lançou agora, recentemente, em maio, um mapeamento das iniciativas que trabalham com participação política no Brasil. Então, tem muitas iniciativas brasileiras que estão trabalhando com articulação, com incidência, com narrativa, com comunicação, com pesquisa. Então, eu acho que a perspectiva, e que a gente já tem avançado nisso, né, tem se formado redes, né, a gente integra atualmente, por exemplo, o Pacto pela Democracia, né, que é um conjunto de organizações no Brasil que estão trabalhando, né, a partir dessa incidência de fortalecimento democrático, né? Então, a gente precisa, de fato, entre nós, né, iniciativas que trabalhamos com essa perspectiva de participação política, com democracia, formar uma agenda conjunta, né, uma agenda comum para a gente conseguir, de fato, incidir mais efetivamente com esses parlamentares que estão decidindo os rumos do Brasil, né? Então, eu acho que também tem essa perspectiva, né? Tem a vontade política, né? Então, a gente fazer a pressão, né, com esses parlamentares, tem essa sensibilização em relação à importância das pesquisas sociais políticas no Brasil, e tem essa parte que é nossa, né, da sociedade civil, de fazer esse processo de articulação de forma mais conjunta em rede, né, para a gente, de fato, ter efetividade. Então, excelente, organizou muito bem esses 3 pontos e ainda no final deu um recado de que vamos utilizar as pesquisas que estão sendo feitas, inclusive nos gabinetes, para pautar, sustentar ações concretas, né, baseadas em evidências, né? Nos últimos tempos a gente tem falado muito essa frase, né? Vocês, então, que são pesquisadoras, devem lidar com isso todos os dias, mas o uso, não necessariamente o uso correto, mas o uso baseado nessas evidências traz uma riqueza de conhecimento, inclusive para o grande público, que no geral não vai diretamente acessar essas pesquisas porque não sabe da existência delas. Michele, como é para você? Traz a sua perspectiva, por favor. Trazendo minha perspectiva nas 2 perguntas que você trouxe, Janiele. Concordo com a tua fala, no sentido de que a gente não pode se basear apenas nas estratégias individuais dessas mulheres para garantir a permanência delas em cargos de liderança, né, a ascensão e a permanência dela a cargos de liderança. A gente precisa pensar também em soluções, em saídas institucionais para isso, né, e essas saídas institucionais passam por alguns caminhos, por algumas questões, né? A gente precisa efetivamente que os tomadores de decisão, né, reconheçam a importância da presença dessas mulheres em cargos de liderança, né? A gente tem evidência suficiente hoje que nos mostram que mulheres em cargos de liderança é um tema que vai para além da representação, né? É um tema que incide na qualidade da entrega de políticas públicas, né? Que as políticas públicas conduzidas por mulheres chegam a melhores resultados. A gente tem esse tipo de evidência vinculada a diferentes áreas de políticas públicas, né? Então, quando a gente coloca mulheres em cargos de liderança, quando a gente permite que mulheres ocupem cargos de liderança, e já sabendo quão qualificadas elas vão estar assumindo esses cargos, né? A gente está, de alguma forma, também contribuindo para que a gente tenha melhores entregas públicas para a sociedade, e isso é algo bastante relevante, né? Nesse sentido, a gente precisa falar mais e mais sobre isso, né, para que os tomadores de decisão possam efetivamente encaminhar, né, essa construção de espaços institucionais que viabilizem que as mulheres cheguem a espaços de liderança. A questão de cotas é um dos caminhos, né, mas a gente precisa debater isso com maior intensidade e colocar esse tema sobre a mesa cada vez mais e mais. Então, essa é uma das frentes que a gente precisa ter clareza sobre ela, né, para que efetivamente a gente garanta que as mulheres ocupem esses espaços, né. E com relação à segunda questão que você colocou, que é a questão dos dados, né, de como garantir que a gente tenha nos dados a diversidade de mulheres que efetivamente a gente tem na sociedade, para
trazer para as nossas análises dados que representem a sociedade, para usar esses dados, né, numa perspectiva de política pública também, contemplando a diversidade das mulheres, né. Me parece que o primeiro caminho para isso é o caminho do reconhecimento da diversidade entre as mulheres, né. A gente tem um problema no sentido de que as mulheres não conseguem ter efetivamente uma representação em cargos de liderança, mas a gente sabe que nem todas as mulheres vão sofrer nesse contexto de igual maneira, né? A gente tem mulheres que vão estar mais vulnerabilizadas que outras. Então, reconhecer isso é um primeiro caminho, né? Isso nem sempre está colocado sobre a mesa, está dado. Então, a gente precisa efetivamente reconhecer isso, né? E, feito esse reconhecimento, eu acho que preencher as lacunas nos dados estatísticos pode ser um bom caminho, né? E isso pode ser feito a partir de uma escuta qualificada dessas minorias, né? Que no caso que a gente está comentando aqui, que foi o que você colocou na pergunta, seriam as mulheres negras, por exemplo, né? Então, fazer uma escuta dessas mulheres, né? E trazer esses elementos subjetivos que surgem da escuta dessas mulheres, e os trabalhos qualitativos têm essa capacidade, né, de capturar elementos mais pontuais, numa escuta qualificada, isso vai viabilizar, né, a criação de elementos para que a gente possa pensar nesses processos a partir de uma diversidade de mulheres, né? Então, viabilizar uma escuta qualificada seria um bom caminho nesse sentido. Excelente, né? Então, aí é nomear e reconhecer as diferenças entre nós, mulheres, contemplando os elementos subjetivos. Gostei dessa frase, Michele, muito boa. E nos subjetivos, às vezes, vai entrar esse simbólico, isso que não é necessariamente tão capturado se você não fizer uma escuta precisa e muito bem orientada ao que precisa ser coletado. Muito bom. Gente, que temporada, que episódio e que temporada necessária e marcante foi essa. Ao longo desses encontros, conversamos com pesquisadoras, com gestoras, lideranças e especialistas que de diferentes lugares estão ajudando a transformar o serviço público em um espaço mais justo, mais plural, mais democrático, mais seguro de ser e estar, né? E hoje, com esse episódio final, a gente não fecha um ciclo, a gente planta mais uma série de perguntas e provocações que vão seguir reverberando em cada escuta, cada escolha, em cada política pública que, inclusive, ainda está por vir. Michele, Marília, muito obrigada pela generosidade de vocês em compartilhar os achados das pesquisas, as visões que vocês têm. E para encerrar essa temporada, eu quero pedir para vocês duas uma indicação. Eu até falei que a Marília trouxe uma, mas não ia escapar, não. Pacto da Branquitude, excelente leitura de cabeceira, mas agora vai ter que vir uma outra indicação aqui. Pode ser um livro, um autor, um artigo, um podcast, por que não? Além aqui do nosso. Um conselho também para as mulheres que atuam ou que querem atuar no serviço público. Algo que inspire, que provoque ou que acolha a gente aqui nesse final de episódio. Muito obrigada mais uma vez, Janiele, ao Movimento Pessoas à Frente pelo convite, né? Foi um prazer para nós estar nesse espaço, né? Divulgando não só a pesquisa, nossos dados, mas refletindo, né? Sobre todas essas questões que interessam a todas nós, né? Que diz respeito, né? Aos nossos direitos e à nossa vida, né? Então, mais uma vez, obrigada. Minha indicação é uma indicação nossa, uma produção do Instituto Update, que é uma produção, é uma websérie chamada Eleitas, está no nosso site, que é www.institutoupdate, está lá na nossa mediateca. Então, essa websérie foi em parceria com a Maria Faria Filmes, Quebrando Tabu, então tem 3 episódios, tem a Anitta, inclusive. Então, é um episódio, é uma websérie muito, muito boa, assim, né? Sobre as mulheres que foram eleitas, né? Sobre esses processos, né? Sobre violência política. Então, traz muito contexto, muita realidade e muita esperança também, né? De como é que a gente pode prosseguir. Então, eu indico essa websérie, é muito legal, traz muita informação também, mas também traz esse acalanto, né? Essa esperança que a gente pode prosseguir, né? Então, é isso. Muito obrigada. Maravilha. Anotado. Eleitas, né?
Isso, Muito bem. eleitas. E você, Michele? Eu vou tomar a liberdade de fazer 2 indicações. Oba! Quanto mais, melhor. Vou indicar um livro, eu acho que o livro seria Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, porque viabiliza essa leitura mais geral, né, sobre a intersecção entre gênero, raça e desigualdade estrutural, né, a partir da compreensão das mulheres, né. Vou voltar para o início. Vou indicar como livro, né? A primeira indicação seria o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é uma obra para quem deseja compreender as intersecções entre gênero, raça e desigualdade estrutural, né? Especialmente importante para entender as mulheres no serviço público de uma maneira geral, né? Se a gente não consegue entender essa discussão anterior, é difícil entender até esse caminho da ocupação das mulheres no serviço público, principalmente em cargos de liderança. Então, essa seria a minha primeira indicação. E minha segunda indicação é um podcast, que é o podcast Escute as Mais Velhas, que é conduzido pela Sueli Carneiro e a Neca Setúbal. Então, tem episódios incríveis, elas entrevistam mulheres incríveis no episódio, então super recomendo a escuta de todos eles, de todos os episódios do podcast Escute as Mais Velhas. Excelentes indicações, adorei. Inclusive, tem o Davis aqui nessa estante que vocês estão vendo. Escutei também esse podcast que você indicou. E é sempre muito bom escutar as mais velhas, as contemporâneas, e entender o que mais a gente pode continuar do caminho de quem veio antes para poder fazer a diferença e deixar legados concretos para as pessoas. E a você que nos ouviu até aqui, obrigada por caminhar conosco ao longo dessa temporada. Sigo torcendo e agindo para que esse espaço continue a provocar, inspirar e abrir caminho para mais lideranças. Essa foi a temporada Mulheres no Serviço Público do podcast Diálogos em Movimento e foi um prazer ser a apresentadora de vocês. E lembrem-se, seguimos fazendo do Estado e do serviço público um lugar onde elas também decidem. Até mais!